No início de um dia, em um escritório, havia 120 envelopes disponíveis para uso, dos quais, eu vou logo destacar isso aqui, 37,5% eram amarelos e os demais brancos. Sabendo que 20% dos envelopes amarelos e 60% dos envelopes brancos foram utilizados no decorrer do dia, então o número de envelopes não utilizados nesse dia foi. Nós temos aqui as alternativas e eu vou trazer para você agora o comentário dessa questão aí nos mínimos detalhes. Perceba primeiro o seguinte, nós temos aí claramente uma questão de porcentagem. Nesse caso, é muito importante que você organize os dados para que você consiga calcular o que de fato a questão está querendo. Pensa aqui comigo da seguinte forma. Primeiro passo, nós temos um total de 120 envelopes. Vamos analisar os dados e verificar o que é que a gente deve fazer para responder a questão. Esses 120 envelopes são divididos em dois tipos, envelopes amarelos e envelopes brancos. Só há esses dois tipos de envelopes. E a questão deixa de forma clara, eu até destaquei aqui, naquela faixa ali amarelo, que o total de envelopes amarelos representa 37,5% do total. Os demais, ou seja, o que sobra, são envelopes da cor branca. Depois a questão vem dizendo o seguinte, que 20% dos envelopes amarelos foram utilizados no decorrer do dia e que 60% dos envelopes brancos também foram utilizados no decorrer do dia. E a questão quer saber quantos envelopes não foram utilizados durante aquele dia. É uma questão que vai exigir de você um pouco de organização e alguns cálculos, mas nada que vale atrapalhar. Vem aqui comigo que eu vou fazer isso para você nos mínimos detalhes aqui agora. Vou fazer o seguinte, eu vou calcular inicialmente a quantidade de envelopes amarelos. Preste bem atenção. No texto fica claro que são 37,5% dos envelopes. Nós já sabemos que o total de envelopes é de 120. Então, olha só, se eu calcular 37,5% de 120, eu vou descobrir a quantidade de envelopes amarelos e automaticamente a quantidade de envelopes brancos. Por quê? Porque tirando os amarelos, todos que sobram são envelopes brancos. Então, deixa eu fazer esse cálculo aqui. Só que eu não vou montar uma regra de 3, eu posso fazer isso aqui direto. Como é que eu faço isso? 37,5% eu posso colocar 37,5 sobre 100. Esta preposição que eu vou destacar aqui, você pode trocar pelo sinal de multiplicação. Então, a gente vai ter 37,5 sobre 100 multiplicado por 120. E é só efetuar esses cálculos aqui. Eu vou fazer o seguinte, simplificar esse zero com esse daqui. E aí vai ficar assim, se você pegar 37,5 e multiplicar por 12, isso aqui vai dar 450, que a gente ainda vai ter que dividir por 10. E quando a gente divide 450 por 10, a gente encontra aqui, 45. E o que é que esse 45 representa? A quantidade de envelopes amarelos disponíveis para o uso naquele dia. Perfeito? Como a questão deixa claro que os demais são envelopes de cor branca, então eu posso dizer aqui o seguinte, que os envelopes brancos, eles são num total de 120, deixa eu anotar isso aqui, 120 menos os 45 que são amarelos. Essa diferença aqui vai dar 75. Deixa eu destacar isso aqui. Nós temos 75 envelopes brancos e 45 envelopes amarelos. Agora, deixa eu colocar uma linha separando aqui, porque agora eu vou calcular as sobras. Por que, Micael, você vai calcular as sobras? Porque a questão quer saber exatamente isso. Deixa eu destacar aqui, o número de envelopes não utilizados nesse dia.
Então vamos lá, ó. Eu vou começar calculando a quantidade de envelopes amarelos que não foram utilizados. Perceba no texto o seguinte, ó, vou destacar em amarelo, viu? 20% dos envelopes amarelos, deixa eu destacar aqui, ó, foram utilizados no decorrer do dia. Então, ó, se 20% dos amarelos foram utilizados, eu posso garantir que 80% de todos os envelopes amarelos, nesse caso aqui, 80% de 45, que é a quantidade de envelopes amarelos, não foram utilizados naquele dia. Perfeito? Ou seja, ó, se 20% deles foram utilizados, os outros 80% não foram utilizados. E é isso que eu quero. Vamos lá? Então eu vou calcular aqui, ó. Como é que eu faço essa continha aqui? Ó? Novamente, sem regra de 3, ó. Vai ficar assim, 80% é 80 sobre 100. Este sinal aqui, ó, de multiplicação que eu vou colocar, ele vai substituir, deixa eu colocar aqui primeiro o sinal de multiplicação, ele vai substituir essa preposição daqui, ó. Então eu vou ter 80 sobre 100 multiplicado por 45. Se liga no seguinte, ó. Se eu simplificar esse zero com esse, eu vou ter 8 multiplicado por 45, que dá 360, dividido por 10. Pronto. Nesse momento daqui, ó, eu descubro a quantidade de envelopes amarelos que sobraram, ou seja, que não foram utilizados nesse dia. Quando eu simplifico 0 com 0, eu encontro aqui, ó, que 36 é o número de envelopes, eu vou destacar aqui, ó, amarelos que não foram utilizados. Perfeito? Agora deixa eu fazer o seguinte, eu vou fazer a mesma coisa para os envelopes brancos. Vamos lá, ó. Deixa eu representar aqui por B a quantidade de envelopes brancos que sobraram, que não foram utilizados naquele dia. Perceba no texto o seguinte, ó, que 60% dos envelopes brancos, olha só, foram utilizados no decorrer do dia. Então, ó, se 60% dos envelopes brancos foram utilizados, então sobrou 40% de todos os envelopes brancos, que nesse caso daqui, ó, foram 75, né? 75 é o total de envelopes brancos, ó, tá aqui, ó, 75. 60% foram utilizados no decorrer do dia, 40% sobraram. Então é só efetuar esse cálculo daqui agora, ó. Vai ser bem fácil. Vem aqui comigo, ó. 40% eu vou transformar nessa fração centesimal. Esta preposição aqui dá lugar à multiplicação, e aí eu vou ter 40 sobre 100 multiplicado por 75. Deixa eu simplificar primeiro esse zero com esse. E quando a gente multiplicar, ó, 4 por 75, eu vou encontrar 300, que eu vou dividir aqui por 10. Quando eu dividir 300 por 10, eu vou encontrar 30 como sendo a quantidade de envelopes brancos que não foram utilizados no decorrer do dia. E com isso, eu termino a minha questão. A questão quer saber o número de envelopes que não foram utilizados e o cálculo é muito simples, ó. Foram 36 amarelos mais 30 brancos, que dá um total de 66 envelopes que não foram utilizados no decorrer desse dia. Concluindo assim essa questão, e o gabarito é letra C de certo.